Atenção, você aí, futuro ocupante de um cargo no Conselho Federal de Psicologia. Então, nesse instante, eu vou aqui dar sequência ao nosso curso do Regimento Interno do Conselho Federal de Psicologia. Tá? Então, esse regimento ele foi instituído pela Resolução 017 do ano 2000. Então, o regimento está tratando da constituição, da composição, ele está tratando das atribuições de cada um dos órgãos, ele está tratando do processo, dos procedimentos, das reuniões que acontecem no Conselho. Então, tudo isso aí é tratado no regimento interno do Conselho Federal de Psicologia e eu vou estar tratando aqui com você desse regimento. Nós temos também, em matéria de legislação do Conselho Federal, eu já estou trabalhando com a Lei 5.766 de 71. Essa lei ela criou o Conselho Federal de Psicologia, como também os conselhos regionais, e ela deu outras providências. Temos também aí o decreto 79.822 de 77, que veio regulamentar a lei que criou os conselhos de psicologia. Lembrando só que esses 3 diplomas legais eu vou estar tratando para você aqui de primeira mão. Lembrando só que em matéria de legislação, Ronilson não te deixa na mão. Então, pessoal, hoje eu vou estar trazendo aqui o primeiro artigo, tá bom? Parágrafos 1º e 2º do nosso regimento. E esse artigo vem tratar desse assunto aqui chamado Constituição do CFP. Olha só, o Conselho Federal de Psicologia, conforme eu já falei em outras aulas, é uma entidade única, tá bom? Composta de Conselho Federal de Psicologia e dos demais 23 conselhos regionais que tem em todo o Brasil. Então, é uma autarquia, conforme já falei em aulas anteriores, é uma autarquia que trata da fiscalização de uma profissão, que é a profissão de psicólogo, tá bom? Em todo o Brasil. Então, pessoal, Ronilson, como é que é, meu filho, essa Constituição? Olha só, o Conselho Federal de Psicologia, ele compõe-se de órgãos chamados o quê? PDSAC. Ronilson, o que é PDSAC? É plenário, diretoria, secretarias, assembleia, entendeu? E Congresso Nacional. Então nós temos aqui a Assembleia de Políticas Administrativas e Financeiras. Então, pessoal, olha só, o plenário ele é composto de 9 membros efetivos e 9 membros suplentes. Então são os conselheiros. Então nós temos 9 conselheiros efetivos e 9 conselheiros suplentes. O que acontece? Cada um desses membros, pessoal, tem um mandato de 3 anos. Permitido apenas o quê? Permitido apenas uma reeleição. Lembre-se que a função do conselheiro suplente é substituir o conselheiro efetivo em suas ausências, em seus impedimentos ou vacância. Lembrando só que o conselheiro suplente ele poderá assistir às reuniões do plenário em caso de, o que nós chamamos de ser convidado, né, e com direito a voz e sem direito a voto. E lembrando só também que a reunião do Conselho Federal ela acontece com a presença da maioria absoluta dos seus membros. Então, o que é a maioria absoluta? Lá no artigo 54 vai trazer que a maioria absoluta significa 5 membros, tá bom? Então, observe aqui uma outra coisa. Já falei que o mandato de 3 anos é permitido apenas uma reeleição. E é contado a título de mandato você ser eleito e você tomou posse, mas renunciou. Renunciou após a posse, já é considerado um mandato. Então você poderá se candidatar novamente e você já não poderá mais fazer isso aí, porque você já tem 2 mandatos para efeito de reeleição. Beleza? Então, olha só, eu já sei que o Conselho Federal de Psicologia compõe-se de 9 membros, tá bom? Que tem mandato de 3 anos, é permitida apenas uma reeleição. As reuniões no Conselho Federal, elas acontecem uma reunião por mês, uma reunião ordinária, tá bom? Poderá haver reuniões extraordinárias por convocação dos membros, tá bom? Ou por convocação do presidente. E nós temos aqui agora
a tratar com você desses órgãos que compõem o Conselho Federal de Psicologia. Lembrando só que os órgãos do Conselho Federal é justamente o que? O PDSAC. Conhece o que é PDSAC? É justamente o que? O plenário. O plenário é o pleno, é o conjunto dos conselheiros que compõem o que nós chamamos de plenário, tá bom? Que se reúne para fazer deliberações, tá bom, pessoal? Então, as deliberações no plenário vinculam o sistema Conselho Federal de Psicologia, que é composto do Conselho Federal e dos conselhos regionais. Acima do plenário, nós temos 2 outros órgãos criados mais recentemente e que não estão previstos nem na lei e nem no decreto. Ronilson, que órgãos são esses, meu filho? É justamente a Assembleia, entendeu? A Assembleia de Políticas Administrativas e Financeiras, também conhecido com o nome de, olha só aqui, APAF. A parte Assembleia de Políticas Administrativas e Financeiras, e nós temos também o Congresso Nacional de Psicologia. Olha só, então nós temos aqui que o Congresso Nacional de Psicologia, como um órgão do sistema, ele é a instância máxima em matéria de traçar diretrizes, pessoal. As diretrizes são as orientações que deverá o Conselho Federal seguir na sua atuação como entidade responsável por fiscalizar, disciplinar, orientar, normatizar o exercício da profissão de psicólogo, zelando pela ciência, entendeu? Zelando pela psicologia como ciência e profissão. Então observe aqui que nós temos órgãos do Conselho Federal de Psicologia. Quais são eles, Ronilson? O plenário, a diretoria. Pessoal, a diretoria ela é composta, como eu já falei, pelo presidente, vice-presidente, secretário-geral e pelo tesoureiro. Então, PVST. O que é PVST, Ronilson? É o presidente, vice-presidente, secretário-geral e tesoureiro. Esses 4 membros compõem a nossa diretoria do Conselho Federal de Psicologia. Então tem aqui o plenário, que é o pleno, o conjunto de todos os membros, que tem 9 ao todo, a diretoria, que é o PVST, que é isso, Ronilson? Presidente, vice-presidente, secretário-geral e tesoureiro. Nós temos aqui as secretarias, tá bom? Olha só, pessoal, ao todo são 7 secretarias. Nós temos 5 secretarias regionais, uma para cada região do Brasil, tá? Essas secretarias regionais. Nós temos também a Secretaria de Orientação e Ética e a Secretaria de Comunicação. Então são ao todo 7 secretarias, tá bom? Então, nós temos também aqui a PAF, que se reúne 2 vezes. As reuniões são 2 vezes, né? Tá bom? Ao mês. E nós temos aqui também o Congresso Nacional de Psicologia, com reuniões trienais. Então, as deliberações que acontecem no Congresso serão executadas pela APAF. Então, a APAF é responsável por deliberar sobre assuntos que foram tratados no Congresso Nacional de Psicologia. Alguns assuntos de competência do plenário, conforme nós iremos ver, terão que ser referendados pela APAF, que é a Assembleia de Políticas Administrativa e Financeira. Então, é um órgão com muito poder, está acima do plenário. Então, existe uma discussão tremenda sobre essa situação que acontece sui generis apenas no Conselho Federal de Psicologia. Então, concluímos aqui o nosso trabalho. Lembrando só que os órgãos que compõem o Conselho Federal são o que, Ronilson? Plenário, diretoria, secretarias, que são em número de 7, falei, 5 secretarias regionais, a Secretaria de Orientação e Ética e a Secretaria de Comunicação. A PAF, que também tem aquela composição por 3 conselheiros federais efetivos e mais conselheiros por região, tá bom? E mais membros dos conselhos regionais, dependendo do número de inscritos. Nós iremos estar tratando disso aqui com maiores detalhes futuramente. É o Congresso Nacional, tá bom? Então, olha só, o Congresso Nacional que se reúne a cada 3 anos, tá bom? Então, nós temos aqui, e também poderá ser constituído aqui grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, em outras entidades, seria o que? Comissões temporárias. Então, esses grupos de trabalho são para assuntos específicos.
também estaremos tratando sobre as suas competências futuramente. Então, na próxima aula. Então, se você gostou, compartilhou, tá? E Ronilson, me fala uma coisa, como é que tá aqui as aulas para o Conselho Federal? Pessoal, eu estou ministrando aulas da legislação, aulas de exercício para você que vai fazer o concurso para o Conselho Federal. Então são questões que eu elaborei, a maioria porque tem poucas questões disponíveis. Outras questões eu tirei de provas anteriores, essas não irão cair mais, mas comigo você vai ter acesso a todo esse material, tá bom? Dos meus aulões de exercício. Então eu disponibilizo as aulas gratuitamente no YouTube, mas eu não costumo dar material no YouTube. Esse material você vai ter comigo nos meus aulões. E para você participar, vai ser aqui em Taguatinga Centro, na C9, em frente à Praça do Relógio. Ligue para mim, 91990866, ou para o Aurélio, 84017824. E se você quer também curso com outras matérias, tá? Básicas e específicas para o cargo de técnico administrativo, você também vai ter isso conosco aqui em Taguatinga Centro. Aulas sempre aos sábados, à tarde e domingo, manhã e tarde. Tudo isso aí no curso Equipe, com a nossa equipe aí que vai colocar você lá dentro do Conselho Federal de Psicologia. Então se liga aí que legislação é com o Ronilson que não te deixa na mão. Muito obrigado.